Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos começar? Pastor Geraldo, por gentileza, faz uma oração para a gente dar início aqui. Então, a última aula dessa série de hoje, queridos, é como identificar uma seita. A gente percorreu aí o total de 9 aulas, sendo essa a 10ª e última. Então, a gente vai pegar uma estratégia de como identificar uma seita, de como identificar um falso ensino. Porque muitas pessoas sabem que determinado lugar não ensina uma coisa bíblica, outro parece que é uma coisa bíblica, mas na verdade é um engano, e muitos têm dificuldade de identificar qual critério a gente deve utilizar, qual caminho nós devemos percorrer para identificar um falso ensino e uma seita. Então a gente vai dar aqui 4 passos, utilizando os símbolos da matemática para isso: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar então pelo primeiro, que é a adição. Note o desenho que está colocado ali. De um lado nós temos a Bíblia e do outro lado nós temos uma literatura comum. Por que eu coloquei dessa maneira, irmãos? Porque toda seita acrescenta algo à palavra. Ou melhor, toda seita utiliza mais de uma fonte de autoridade. Pode perceber, muito dificilmente você vai encontrar uma seita, na verdade você não vai encontrar uma seita que ensine apenas as Escrituras, ainda que essa seita diga que confia apenas nas Escrituras. É o caso, por exemplo, dos adventistas, que diz que confia apenas na Escritura. É o caso das testemunhas de Jeová, que afirma confiança só na Escritura, mas não é verdade isso. Se você investigar o que eles escrevem, você vai perceber que eles afirmam que há uma outra fonte de autoridade. Eles podem não afirmar com essas palavras que eu disse, mas eles têm uma confiança cega em outra literatura também. Olha só, temos uma citação aqui que eu tirei do site do Adventismo, que é o site oficial deles, Centro White, sobrenome da papisa Ellen White. Olha só o que diz o texto. Nós cremos que o cânon das Escrituras é composto somente pelos 66 livros do Antigo e Novo Testamentos. Nós cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos, um produto dessa inspiração, são aplicáveis e autoritativos, especialmente aos adventistas do 7º dia. Lá no site você vai encontrar um texto, uma parte de afirmações e a outra parte de negações. Então, na parte de afirmações tem vários parágrafos, eu selecionei o 2 e o 7. Agora, o que eles negam? Próximo slide. Nós não cremos que a qualidade ou nível de inspiração nos escritos de Ellen White são diferentes daqueles encontrados nas Escrituras. Não cremos que são diferentes, ou seja, são iguais, estão em pé de igualdade. Aí a contradição vem agora. Eles afirmam tudo isso e na conclusão desse pequeno artigo eles vão dizer: nós concluímos, portanto, que um correto entendimento da inspiração e autoridade dos escritos de Ellen White evita 2 extremos. Primeiro, considerar esses escritos em nível canônico idêntico às Escrituras, ou segundo, considerá-los como literatura cristã comum. Então, a tentativa dos adventistas é de colocar os escritos da Ellen White num ponto neutro ou intermediário entre a Escritura e a literatura comum. Entre esses 2 extremos, dizem eles que está o escrito da Ellen White. Mas há uma contradição aqui, irmãos. Porque, como a gente leu anteriormente, está escrito que o ensino dela é autoritativo. E disse também que não são diferentes dos escritos da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. Então, há uma contradição aqui. Eles olham para a Escritura, creem que a Escritura é inspirada por Deus, porém, o que a Ellen White escreveu também tem uma autoridade, uma inspiração autoritativa semelhante à Escritura.
ainda que eles neguem isso no final do artigo. Então, uma seita é marcada por mais de uma fonte de autoridade. Mais uma seita, para a gente ir para o próximo passo. Adventismo foi a primeira, a segunda é Testemunhas de Jeová. Eles devem estar ficando bravos já comigo, né? Vai começar a me perseguir por aí de tanto que eu falo deles. Olha só o que está escrito na Sentinela do dia 1º de agosto de 82. Mas Jeová Deus proveu também a sua organização visível, o seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Agora vem o absurdo, queridos. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, o escravo fiel e discreto, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Então, por um lado, eles reconhecem, a Escritura é inspirada. Os 39 do Antigo e os 27 do Novo são livros inspirados, são canônicos. Mas você não vai ter uma boa compreensão da Bíblia sem a ajuda do corpo governante ou do escravo fiel. Você pode ler a Bíblia, mas quem deve interpretar para você são eles, o corpo governante deles. O que é isso? É ter mais de uma fonte de autoridade. É confiar de maneira cega no que o escravo fiel e discreto ensina. E se você vê o que eles ensinam, irmãos, é coisa absurda. Sem contar que a tradução deles, como eu disse na aula aqui, é uma tradução distorcida, tendenciosa, para se enquadrar dentro das crenças e dos ensinos deles. Então, essa é a primeira regra, ou o primeiro caminho para a gente trilhar, a fim de descobrir se uma seita, se um lugar é uma seita e se um ensino é herético. Adição. Acrescenta algo além da Bíblia? Pode ser de maneira clara, mas pode ser de maneira velada, como acontece aqui nos dois casos. Se isso acontece, então você está diante de uma seita e precisa tomar muito cuidado com o ensino delas. Segundo passo para a gente identificar uma seita é a subtração, irmãos. Por que a subtração? A subtração tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu coloquei ali uma coroa envolta numa cruz, não é? Toda seita vai distorcer a pessoa de Jesus Cristo, ou negando a sua divindade, ou negando a sua humanidade, ou ainda distorcendo o conceito bíblico das duas naturezas do Salvador. Pode perceber que isso sempre acontece, ok? Jesus, em toda seita, não é ensinado ou explicado conforme a revelação da Bíblia. Sempre há algum conceito humano e herético acerca da pessoa de Jesus. E aqui eu tirei duas citações, uma delas nega a humanidade e a outra nega a divindade. A primeira, pode passar aí, quem já ouviu falar na LBV? Todo mundo já ouviu falar, né? Na Legião da Boa Vontade, que foi fundada pelo Alcírio Zarur, em 1º de janeiro de 1950. O atual diretor-presidente da LBV é o José de Paiva Neto, que tem livros escritos a respeito da pessoa de Jesus, inclusive tem um chamado Jesus Divino. Pode até ser bonito o título, mas ele tem esse título porque nega a humanidade de Jesus. Então vai olhar só para o Jesus Divino. Olha o que diz, a saga de Alcírio Zarur, volume 2, página 112. Agora o mundo inteiro pode compreender que Jesus, o Cristo de Deus, não é Deus, nem jamais afirmou que fosse Deus. Então nós temos aqui uma negação da divindade de Jesus Cristo. E nós já vimos aqui em outras aulas que o Senhor Jesus tem a mesma natureza do Pai e do Filho. A mesma usias de Jesus é a mesma que a do Pai. Segunda citação ainda, a saga de Alcírio Zarur, escrito pelo José de Paiva Neto. Olha só, irmãos, a ideia que eles têm. Jesus não teve um corpo literal, físico como nós. Ele vai dizer que foi dessa maneira a presença do Senhor na terra. Olha só. A presença de Jesus na terra foi uma aparição espiritual tangível. Aparição espiritual tangível. O Espírito, lembrando que esse Espírito está em maiúsculo, mas não é uma referência ao Espírito Santo, mas sim ao Espírito humano, porque o Espiritismo, que está ligado com a LBV, ele escreve dessa maneira em referência ao Espírito humano, em maiúsculo mesmo. Segundo as leis naturais que acabamos de explicar, tomou todas as aparências do corpo. Perceba essas expressões chaves, aparências do corpo.
O perispírito, que é uma linguagem própria do kardecismo, que o envolvia, foi feito tangível, de modo a produzir a impressão perfeita, na medida do que o reclamavam as necessidades. Mas Jesus era sempre Espírito. Então, há uma negação da humanidade de Jesus Cristo aqui, irmãos. E o kardecismo ensina isso. Ele ensina essa ideia de perispírito, que não é um corpo literal e nem é um espírito invisível. É uma aparência que você pode tocar, é tangível, mas não chega a ser um corpo exatamente e plenamente. Essa é a ideia. Então, nós vemos aqui na LBV uma negação da divindade e uma negação da humanidade da pessoa de Jesus. E se existe algum ensino que vai por esse caminho, você pode olhar para ele e chamá-lo de seita ou de heresia e rejeitá-lo sem medo nenhum, sem receio. Terceiro, multiplicação, queridos. Como que funciona a questão da multiplicação? Pode passar o próximo slide? Eu coloquei ali as duas balanças, porque uma seita é marcada pela multiplicação de fé no Senhor, mais obras, que resulta em salvação. Apenas o cristianismo ensina a salvação somente pela graça, irmãos. Pela graça, mediante a fé, somente isso. Mas você vai encontrar seita que nega todo o papel da fé e outras que tentam diluir a fé junto com as obras. A fé é importante? Se você chegar para um católico romano, por exemplo, ele não vai negar que a fé é importante para você ser salvo. Ele vai negar que apenas a fé é necessária para a salvação. Ele vai dizer que é fé mais as boas obras, e não fé apenas. Por isso que houve uma divisão na época da Reforma, né, quando os reformadores disseram sola fide, somente a fé. E eles se levantaram e se opuseram a isso. Não, não é somente a fé. É a fé mais as obras, aí sim você será salvo. Existe uma meritocracia na salvação. Olha só, irmãos. Essa citação não é do catolicismo. Do catolicismo a gente vai fazer no último ponto. Mas é uma citação, novamente, da adventista. Ellen White, no seu livro Testemunhos Seletos, volume 3, ela disse o seguinte. Perceba a maneira como ela, pelo menos, ensinava a guarda do sábado, que é algo bem forte dentro do adventismo. Deus colocou o sábado ao final dos 6 dias de trabalho, para que o homem aí se detenha e considere o que lucrou durante a semana finda em preparativos para aquele reino de pureza a que nenhum transgressor será admitido. Devemos, cada sábado, fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Olha essa frase. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então isso é o quê? Isso é uma mistura de salvação pela fé e obras ao mesmo tempo. A questão da guarda do sábado é muito mais do que a gente acha que eles pensam. Pode ser que tenha alguns que não olhem dessa maneira. Eu já ouvi adventistas dizendo que você não precisa guardar o sábado para ser salvo. Mas existe muitos que afirmam que sim. Você precisa guardar o sábado para ser salvo por Deus. É uma condição que o Senhor estabelece. Tem gente que diz mesmo, do adventismo. E a Ellen White escreveu muita coisa, viu, irmãos? Parece que um pouco mais de 100.000 páginas ela produziu durante a vida dela. Escreveu muita coisa mesmo a respeito de tudo quanto é assunto que vocês imaginam. É a profetisa principal deles. Então, se alguma seita ou algum ensino que você ouvir ou ler em algum lugar tentar misturar obras junto com a fé, pode ter certeza que é uma heresia. Outras vão negar claramente, irmãos, a importância da fé, como é o caso do kardecismo, do espiritismo kardecista. Eles falam que o que importa é a caridade, é a prática da caridade, para você não ser salvo, mas para você evoluir, o seu espírito evoluir em outras encarnações. Ok? Então vamos lá. O último de todos agora, que é a multiplicação. Vocês percebem que vai ser uma aula um pouco mais curta, para eu poder depois sortear aqui alguns doces para os irmãos. Então vamos lá, divisão. Por que a divisão é uma marca da seita, irmãos? Isso tem a ver com o sectarismo. A seita não atribui toda a glória a Deus. A seita, pode perceber, toda seita vai querer dividir de alguma maneira a glória entre o Senhor e ela mesma, dizendo que só ali é o local certo para uma pessoa ser salva. Quem que ensina isso? De maneira bem óbvia, bem clara?
catolicismo romano ensina isso. Eu vou fazer uma citação agora, de uma citação que eu fiz quando nós abordamos o romanismo aqui, que é do padre Paulo Ricardo. Paulo Ricardo não. É Paulo Ricardo? Passa o próximo slide, deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é Paulo Ricardo mesmo. Está enroscando o negócio ali. Vamos orar pelo slide, irmãos. É isso mesmo, Paulo Ricardo. Ele disse o seguinte: as pessoas que forem salvas serão salvas através da Igreja Católica. De que modo? Ou através da explícita e clara incorporação através do batismo, da profissão de fé e da submissão ao Romano Pontífice, ou por outros meios que só Deus conhece. O que é claro é que a Igreja Católica será sempre o meio de salvação do homem. Então não existe salvação fora da Igreja Católica Romana, de acordo com a visão do padre Paulo Ricardo. Isso é sectarismo. Você não pode ser salvo indo para outro lugar. É apenas aqui que é o lugar correto para você alcançar a salvação. Então, se algum ensino diz isso, tome cuidado, porque você está diante de uma seita. Ok? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Deu para ficar claro isso, irmãos? Esses detalhes? Agora, não são os únicos meios, ok? Existem outras características que você vai encontrar numa seita também. Como, por exemplo, a negação da ressurreição de Jesus Cristo. Os testemunhos de Jeová negam a ressurreição plena e literal de Jesus. Eles afirmam que houve uma ressurreição, mas não foi uma ressurreição em que o Senhor se levantou dos mortos com um corpo físico literal. Ele ressuscitou, mas é com um corpo espiritual. Eles vão ensinar. E também a seita tem uma marca muito negativa, que é agendar datas para a volta de Jesus Cristo. Filmes já foram produzidos a respeito disso, literatura foi produzida a respeito disso, as testemunhas de Jeová já marcaram data, o adventismo do sétimo dia, então, é o campeão no agendamento de datas para a volta de Jesus, né? Tanto é que eles têm esse nome, porque eles olham demais para o advento, que é o retorno de Jesus, e tentam marcar data para isso. Pelo menos tentavam marcar data e sempre dava errado. E eles sempre tentavam sair pela culatra, mas não conseguia nem sempre. Agora, a gente pode olhar, irmãos, para esse monte de heresia e falar assim: ora, por que Deus permite que tanta seita se levante? Por que Deus permite que tantas heresias, né, sejam ensinadas, inventadas e propagadas? Por que Deus permite uma coisa dessa, sendo que Ele tem todo o poder para impedir que isso aconteça, irmãos? Tem um lado bom da situação. Olhando para a Bíblia, por exemplo, se não houvesse problemas na igreja de Corinto e em outras igrejas da época, nós não teríamos as epístolas que nós temos no Novo Testamento, porque elas foram escritas para resolver problemas de ordem moral e de ordem doutrinária que tinha na época. Se esses problemas não existissem, as cartas também não existiriam. Então nós temos que olhar por esse prisma positivo. Por que Deus permite tanta seita? É ruim? Com certeza é muito ruim esse monte de seita que existe, confundindo pessoas e levando almas à destruição eterna. Mas olha só o que Martinho Lutero falou a respeito disso. E é muito importante olhar por esse prisma de Martinho Lutero. Ele disse: se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando a nossa fé e a nossa doutrina para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos e seremos hábeis em combatê-lo. Assim, a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Então, quando você olha por esse prisma, você vê algo positivo. Se não fosse esse monte de seitas surgindo, irmãos, nós não teríamos recursos e ferramentas para refutar tudo isso daí. A gente não teria uma base mais sólida, uma compreensão mais bíblica sobre Jesus, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre a Bíblia, sobre o fim dos tempos e assim por diante. Então, é importante olhar por esse lado e refutar, irmãos. Nunca ter simpatia ou qualquer paquera para com o ensino falso, porque existe um poder sedutor maligno por detrás do ensino falso, que seduz pessoas, que convence pessoas que são incautas, né, e acabam desviando essas pessoas. Então, toda vez que você encontrar alguma seita, alguma heresia, seja pronto em refutar. E não tenha medo de represália e nem de
repreensão da parte de pessoas, não. Faça sem medo, entendendo que isso é a vontade do Senhor. Judas, na sua carta, o irmão do Senhor Jesus, lá está escrito nos primeiros versículos, tem só um capítulo, né? Ele diz assim, olha, eu vou parafrasear, colocar em outras palavras. Ele disse o seguinte, olha, irmãos, eu queria escrever a respeito da salvação para vocês, mas olhando para as circunstâncias e vendo como que tem ensino falso se propagando, eu vi que era necessário eu escrever a respeito da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, para que vocês batalhem por essa fé que foi entregue aos santos. Então é muito importante a gente olhar a Bíblia e defendê-la também, queridos, dos falsos ensinos, não apenas ensiná-la e propagá-la, mas defendê-la também é muito importante. Muito bem, então a gente teve aqui 20 minutinhos de aula e obviamente tem um tempinho sobrando para a gente fazer aqui as questões. Eu tenho aqui 6 perguntas. Agora, essas perguntas não serão apenas com base na aula de hoje, nem de semana passada, mas com base em toda a série que nós fizemos até aqui, com exceção das 2 primeiras aulas, porque nós não abordamos nenhuma seita específica nas 2 primeiras aulas. Mas olha só, o pastor está assim lá no fundo. A gente abordou Evangelho da Prosperidade, Testemunhas de Jeová, Budismo, Catolicismo e Mormonismo. Não me lembro se eu esqueci de algum, mas eu acho que não. Ok? Então vamos para a primeira questão. Deixa eu motivar, antes de ler a questão. O primeiro vai estar valendo, queridos, um diamante negro. Ok? Essa é a motivação. Hoje é Páscoa, deu certinho, redondo. Então vamos lá, primeira questão. Eu sei que ele trava um pouco, mas a gente vai esperar, queridos, que é melhor visualizar. Olha só, se um espírita usasse João 3, versículo 3, para defender a reencarnação, como que você responderia a ele? João 3 fala o quê? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo, na compreensão espírita, é você reencarnar. Como que você responderia para esse espírita? Eu vou pegar o microfone. Eu acho que eu explicaria o próprio Jesus explicando para Nicodemos, que você tem que nascer da água e do Espírito, não literalmente voltar para o ventre da mãe e nascer novamente. Você tem que mudar suas atitudes, você tem que se arrepender, se batizar e fazer a vontade de Deus. Não seria então um nascimento literal, não. Físico literal. Ele mesmo respondendo para Nicodemos que não seria a questão do nascimento físico. Joia, Perfeito. Pode entregar, irmãos? Pode? Amém. Segunda, pode ir já colocando aí a segunda questão. Não vale dividir com ele, hein? Olha lá. Testemunha de Jeová. Se um testemunha de Jeová disser para você que Jesus foi criado, foi a primeira criação de Deus, apelando para Colossenses 1,15, o que você diria para ele? Diz assim o versículo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele falaria assim para você, tá vendo? Colossenses 1,15 prova que Jesus foi a primeira criatura de Deus, porque a palavra primogênito significa primeira criação ou primeira geração. Então Jesus não é Deus, ele é criado pelo Pai, foi criado pelo Pai. Como que você responderia? Lembrando que você encontra um adepto dessa seita em qualquer canto da cidade. Os dois com a roupinha, com os livros, né, nas esquinas. Quem gostaria de responder essa? Deixa eu pegar a motivação, né? Valendo um crunch de amendoim da Nestlé. Quem vai responder essa? Vamos lá, irmãos. Sem timidez, eu sei que vocês sabem. A gente falou sobre tudo isso aqui. Talvez é um pouco de vergonha, né, pegar o microfone, mas pensa, está valendo um chocolate, você não vai precisar gastar nada para comprar uma barra de chocolate. Ninguém vai arriscar mesmo? Ainda tem um monte de chocolate aqui, irmãos. Eu só não vou mostrar porque tem gente que vai falar assim, não, eu vou esperar chegar aquele chocolate que é maior para poder responder. E aí, pastor, o que eu vou fazer? O pessoal não quer responder, eu vou ter que comer esse chocolate depois. Eu e o pastor vamos comer depois ali, queridos. Sem dividir.
Vocês não lembram o que foi falado? Salmo 89, 27. Fala assim: falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Embora os testemunhas de Jeová, eles acham que Jesus não é eterno, mas que ele foi criado por Deus, que tinha início de dias, a palavra de Deus diz o contrário, né? Porque, como diz aqui o Salmo, também o Salmo 92, Jesus é o unigênito de Deus. Jesus tem a primazia. Assim como fala de Davi, que Davi também foi considerado como primogênito, né? Primazia, proeminência, destaque. Então, Jesus tem a mesma natureza que o Pai. Jesus é eterno. Tanto é que lá quando o Senhor Deus criou o mundo, fala assim: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Lá, Jesus já estava presente. Jesus é eterno. Então, façamos o homem. Muito boa essa argumentação do Salmo 89, irmãos, porque Davi não foi o primeiro filho de Jessé, não é? Mas o texto diz que ele era o primogênito. Deus abençoe. Isso indica uma posição de destaque, porque Davi foi elevado à posição de rei de Israel, uma posição de destaque, mesmo sendo um dos filhos mais novos, o filho mais novo de Jessé. Terceiro, pode colocar o próximo slide? Vamos lá. Como você explicaria para um mórmon que Jesus nunca foi casado? Eles dizem que Jesus era polígamo, casou-se com Maria, não é? Maria Madalena e Marta. A gente usou aqui na semana passada um texto bíblico específico, que Jesus estava na cruz, e junto ali aos pés da cruz tinha algumas pessoas. E aí está a resposta para você dar para um mórmon que ensina que ele foi casado. Quem gostaria de responder essa questão? Valendo um alpino. Ok, vamos lá, Marcos, então. Já que o povo não responde, então vamos, né? Valendo um alpino. Explicaria mostrando, como você falou no episódio da cruz, Jesus ele colocando a responsabilidade da sua mãe Maria sobre João, porque era o costume, a questão cultural deles na época. Se Jesus fosse casado ou tivesse filhos, a responsabilidade de Maria seria os filhos, ou ela estaria morando junto com a sua esposa. Mas como Jesus não era casado, ele passa a responsabilidade para João. Perfeito. É isso mesmo, irmão. Se Jesus tivesse sido casado, ele ia falar: cuida da minha esposa e cuida dos meus filhos, e não cuida da minha mãe. Quarto. Ó, valendo uma caixa agora, hein? Vamos lá. Quais versículos bíblicos, ou um versículo bíblico que seja, você poderia usar para mostrar para uma testemunha de Jeová que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa de Deus? Qual versículo que você poderia utilizar e mostrar para eles isso? Olha, Jesus é uma pessoa. Aqui está escrito isso e assado. Quem gostaria de responder? Valendo uma caixa de bombom. Aqui em João 16, verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, sem uma força apenas não guia. Uma força apenas não fala a verdade. Então, ele está falando que é uma pessoa. A testemunha. Está testemunha que é uma pessoa. Perfeito. Deus abençoe. Próxima pergunta, e penúltima. O que você diria para um católico que ensina que não há salvação fora da igreja? Nós falamos do ensino deles aqui, mas falamos da refutação em outra aula. Quem esteve na outra aula vai se lembrar. Como que você responde para um católico romano que diz:
fora daqui você não tem nenhuma salvação, valendo mais uma caixa de bombom. Temos aí vários irmãos que vieram da igreja romana, né? Então tem que saber responder para eles. Como que nós refutamos, irmãos, esse ensino? Opa. Pode responder de novo, pastor? A mesma pessoa? Não vai ninguém mais? Ixi, aí, ó. Ele fala para a esposa e a esposa reproduz. Então tá bom. A verdade é a vida. Ninguém vem no Pai a não ser por mim. Não tem outro tipo de salvação. É só Jesus. Amém. Maravilha. Além desse que a irmã mencionou, a gente poderia falar do ladrão da cruz, né, irmãos? Que morreu ali, não teve tempo nem de batizar, quem dirá fazer parte de uma igreja. E a última, para finalizar com um belo ovo, sabor bis. Como você refutaria uma testemunha de Jeová que afirma que Jesus é o único filho gerado de Deus, com base em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra, eles dão um significado diferente da palavra primogênito e da palavra unigênito. Então, se eles dissessem para você, Jesus é o único filho gerado, o único filho que Deus colocou as mãos para criar, como que você responderia para ele? O que é unigênito? Como que você explicaria para uma testemunha de Jeová? Vamos lá, 1 minutinho para a gente responder essa questão, para ganhar esse ovo e finalizar a nossa série aqui. Ninguém? Eu vou responder então. Ok? A palavra unigênito significa da mesma raça, do mesmo tipo ou da mesma espécie. Então o versículo de João 3,16 diz que o Pai enviaria o Filho que tem a mesma natureza dele mesmo. O Filho é divino assim como o Pai é. Então unigênito significa da mesma espécie, da mesma raça ou do mesmo tipo. Ok, queridos? Então isso aqui ninguém ganhou, infelizmente. E eu gostaria de orar com os irmãos. Semana que vem, tem normal, né, pastor? A EBD, semana que vem, permitindo Deus, a gente retorna expondo o primeiro livro de Samuel. Amém? Então vamos orar nessa hora. Senhor, obrigado por esse tempo na sua presença. Obrigado por essa série que o Senhor permitiu que estudássemos. Ó Deus, que cresçamos mais e mais no conhecimento da sua palavra e no relacionamento com o Senhor, para vivermos a sua palavra e também defendê-la dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Abençoa o teu povo que está aqui nessa manhã, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.